Olá pessoal, bom dia, boa semana para todos, sejam bem-vindos. Mais uma live para tratarmos do meu Manual de Direito Penal, parte geral. Sejam todos muito bem-vindos, começando a semana, vamos lá. Projeto Estude com o Autor, da editora Juspódio. Eu estou estudando com vocês, capítulo por capítulo, do meu Manual Penal Geral, edição 2020, tá? Nós estamos na parte 2 do livro, o livro tem 3 partes. Parte 1, introdução à norma geral. Parte 2, teoria geral do crime. Parte 3, teoria geral da pena. Nós estamos terminando a parte 2. Estamos terminando a teoria geral do crime. Eu estou no capítulo 6. Hoje nós vamos trabalhar iter criminis. Pessoal, depois do iter criminis, nós temos mais um capítulo apenas para encerrarmos essa parte. Depois do iter criminis, eu tenho que estudar com vocês concurso de pessoas. Acabando o concurso de pessoas, eu já entro na parte 3. Qual é a parte 3? Teoria geral da pena. Tá joia? Então nós vamos aqui, deixa eu ver como é que tá. Conexão, está tudo em ordem. Deixa eu mudar aqui. Pronto, reconectando, melhorou a conexão. Deixa eu ver se está melhor aqui. Joia, peraí. Deixa eu ver aqui, a conexão está um pouco falhando. Agora sim, agora melhorou. Joia, então vamos lá. Pessoal, e como eu sempre digo, né, no final da live, no final das explicações, da meio-dia até do meio-dia até 2 horas da tarde, nós vamos ter uma promoção desse livro no site da editora, tá bom? Iter criminis, eu vou, as lives ficam salvas e eu ainda as disponibilizo no meu canal do YouTube. Então, se você perdeu as outras lives, eu acho que nós estamos na live número 21 ou 22, não lembro. Live 21 ou 22. Depois que eu termino esta live, ela vai para o meu canal do YouTube. Se você perdeu alguma coisa, manda ver. Depois do penal geral, já me perguntaram aqui, eu estou respondendo. Depois do penal geral, eu vou explicar o penal especial. Eu vou fazer a mesma coisa, mas daí eu vou utilizar esse aqui, ó. Aí nós vamos trabalhar o penal especial. Eu estou na edição 2020. Se você tem as edições anteriores, acompanhe que eu vou explicando o que eventualmente mudou de uma edição para outra, tá joia? Eu vou desativar os comentários para o melhor andamento aqui dos trabalhos e no final eu ativo os comentários e a gente bate um papo. Então deixa eu desativar os comentários aqui, pronto. Desativei. Pessoal, o tema de hoje, iter criminis. Eu já começo na página 429, definindo iter criminis. Em resumo, iter criminis é o caminho percorrido pelo crime doloso. É o caminho percorrido pelo crime. O caminho percorrido pelo crime obedece, em regra, 4 fases: cogitação, preparação, execução e consumação. Pessoal, na página 249, quando eu vou explicar essas 4 fases, cogitação, preparação, execução e consumação, na fase da cogitação eu faço um alerta, e vocês não esqueçam esse alerta. A cogitação é sempre impunível. Ninguém pode ser punido porque cogitou praticar um crime. Querer punir alguém porque cogitou praticar um crime é um direito penal do autor. Nós não admitimos, tá ok? E a cogitação, ela pode ser dividida em idealização, deliberação e resolução do delito. Idealização, deliberação e resolução. Essas 3 fases são impuníveis. Jamais puniremos a fase da
cogitação. Depois da fase da cogitação, depois que a pessoa cogita praticar o crime, a fase seguinte que se espera é a sua preparação, atos preparatórios. A segunda fase é a fase da preparação. Também a fase da preparação, em regra, é impunível. Pô, Rogério, pera um pouquinho. Quando você falou da cogitação, você falou que a cogitação é sempre impunível. Agora que você está falando da preparação, você diz que a preparação, em regra, é impunível. Mudou o tom, hein, Rogério? Mudou. Sabe por quê? Porque nós temos hipóteses excepcionais de atos preparatórios puníveis. Excepcionalmente, podemos antecipar a punição da execução para os atos preparatórios. Para alguns, isso demonstra uma impaciência do legislador. Para outros, não. Para outros, demonstra uma preocupação do legislador na tutela do bem jurídico. É uma proteção eficiente. Tem alguns delitos que precisam ser punidos já na fase da preparação. Rogério, me dá um exemplo de crime punido na fase da preparação? Associação criminosa, organização criminosa, constituição de milícia ou grupo de extermínio, petrechos para falsificação de moeda, são exemplos em que o legislador antecipa a preparação para atos, antecipa a preparação para os atos executórios, para os atos preparatórios. Vamos lá, pessoal, dando sequência, depois da cogitação, impunível. Preparação, em regra impunível. Qual é a fase seguinte? Início da execução. E é a partir da execução que o interesse de punir do Estado aparece. É a partir da execução que você concretiza o poder punitivo estatal. É ali que o poder punitivo deixa de ser abstrato e passa a ser concreto, a partir dos atos executórios. Na página 431, eu faço uma pergunta. Eu faço muito isso no meu livro, viu? Eu faço perguntas que depois podem coincidir com perguntas do seu concurso, como aconteceu com o MP de Minas. Eu pergunto o seguinte: quando é que eu deixo de ter atos preparatórios e passo a ter o início da execução? Qual a diferença de início da execução, que é punível, com a fase anterior, atos preparatórios em regra impuníveis? Nós temos várias teorias, Eu explico a teoria da hostilidade ao bem jurídico, eu explico a teoria objetivo formal, eu explico a teoria objetivo material, mas eu alerto que vem prevalecendo a teoria objetivo individual. Quando é que eu tenho início da execução? No momento imediatamente anterior ao início da prática do verbo nuclear. Então, num crime de furto, por exemplo, o verbo nuclear é subtrair. O início da execução não começa com a prática do núcleo subtrair. Começa no momento imediatamente anterior à subtração. Por exemplo, ele pulou o muro da casa para subtrair o veículo. Pulou o muro da casa é um ato imediatamente anterior à subtração do veículo, que já demonstra início da execução. Tá ok? Então, o início da execução se dá no momento imediatamente anterior à realização do verbo nuclear. É o que tem prevalecido, teoria objetiva individual. Quem defende essa teoria? Zaffaroni. Temos até decisões do STJ nesse sentido. Eu trago aqui na nota de rodapé 313, uma decisão do STJ adotando a teoria objetiva individual. Eu vou até ler o que diz Zaffaroni sobre essa teoria, ó. De acordo com a teoria objetiva individual, para estabelecer a diferença entre execução e atos preparatórios, leva-se em conta o plano concreto do autor.
não se podendo distinguir entre ato executório e preparatório sem consideração do plano concreto do autor. Então é o ato imediatamente anterior. É o ato imediatamente anterior. Tá ok? Joia? Vamos dar sequência aqui, ó. Vamos dar sequência. Rogério, você falou da cogitação, que a cogitação é impunível. Você falou da preparação, que em regra é impunível, mas nós temos exceções. Você falou que a punição exige início da execução, e de acordo com a maioria, o início da execução se dá com o ato imediatamente anterior à realização do verbo nuclear. E o iter crime se encerra com o que, Rogério? Com a consumação. A consumação representa a composição plena do fato criminoso. A consumação representa a composição plena do fato criminoso. E quando eu falo em crime consumado, eu tenho que lembrar do artigo 14, inciso 1 do Código Penal. O artigo 14, inciso 1, define crime consumado da seguinte maneira: considera-se consumado o crime quando nele se reúnem todos os elementos da sua definição legal. Tá ok? Quando nele se reúnem todos os elementos da sua definição legal. Na página 433, quem estiver acompanhando a edição 2020, eu coloco várias classificações do crime, análise do crime de acordo com o momento consumativo. Quanto ao momento consumativo, nós podemos falar em crime material, crime formal, crime de mera conduta, crime permanente, crime habitual, crime qualificado pelo resultado. E aí eu explico o momento consumativo no crime omissivo próprio e crime omissivo impróprio. De tudo que está aqui, chama a atenção uma pergunta que cai em concurso. Eu coloco essa pergunta aqui, ó. Olha essa pergunta que eu coloco aqui, ó. O que vem a ser crime exaurido? O que vem a ser crime exaurido? Pessoal, o crime exaurido tem inclusive um sinônimo, que é o crime esgotado plenamente. O crime exaurido representa os atos supervenientes ao encerramento do iter criminis. São os atos posteriores ao término do iter criminis. São os atos posteriores à consumação. Pô, Rogério, eu queria um exemplo. Vamos lá. Vamos pensar num crime de extorsão. O crime de extorsão, ele se consuma com o constrangimento ou se consuma com a obtenção da indevida vantagem econômica? O crime de extorsão é um crime formal, súmula 96 do STJ. O crime de extorsão é um crime formal, se consuma com o constrangimento. Rogério, mas e se o agente obtiver a indevida vantagem econômica? É mero exaurimento. A obtenção da indevida vantagem econômica é exaurimento. A extorsão se consuma com o constrangimento ilegal. Se o extorsionário conseguir a vantagem procurada, desejada, eu digo que essa extorsão foi exaurida. É um crime exaurido de extorsão. Por quê? Porque atos supervenientes à consumação foram detectados à obtenção da indevida vantagem econômica. Rogério, e o que o juiz faz com o exaurimento? O exaurimento pode ter reflexos importantes na pena. O exaurimento pode servir como circunstância judicial desfavorável. O exaurimento pode servir como qualificadora, a depender do caso. O exaurimento, ele pode configurar causa de aumento de pena. O exaurimento pode até configurar um crime autônomo. Um crime autônomo. Rogério, me dá exemplo de um exaurimento que configura crime autônomo? O crime de sequestro ou cárcere privado, ele pode ter a pena majorada se o sequestro ou cárcere privado for praticado para fins libidinosos. Se eu sequestrar alguém
com fins libidinosos, o meu delito de sequestro é qualificado. Se eu efetivamente praticar os atos de libidinagem visado, é um exaurimento do 148? Sim, mas nesse caso, o exaurimento do 148 vai configurar um crime autônomo, por exemplo, estupro, e o agente vai responder por sequestro mais estupro. Então, olha só um caso em que o exaurimento configura um crime autônomo. Eu explico isso na página 434. Aqui eu explico o exaurimento servindo como circunstância judicial, o exaurimento servindo como qualificadora, o exaurimento servindo como causa de aumento de pena e o exaurimento servindo como crime autônomo. Tá ok? Joia? Fácil. Bom, depois que eu explico o crime consumado, eu vou para o tema que mais cai em concurso: tentativa. A tentativa ocorre quando o agente inicia a execução, mas o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Agora, olha aqui eu quero fazer algumas perguntas importantes para vocês. Vamos à primeira pergunta. Tá certo falar crime de tentativa? Já caiu isso em fase oral. Eu explico na página 434, e citando um doutrinador muito bom, eu gosto muito, Fernando de Almeida Pedroso. Existe crime de tentativa? Será que está correto nós falarmos em crime de tentativa? Claro que não, porque quando você fala em crime de tentativa, fica parecendo que a tentativa é um tipo autônomo, quando na verdade a tentativa corresponde ao mesmo tipo do crime consumado, mas praticado de forma incompleta. Então está errado falar crime de tentativa. O correto é falar tentativa de crime. Então eu vou até ler para vocês o que eu coloco das lições de Fernando de Almeida Pedroso. A tentativa não constitui crime sui generis, com pena autônoma. Ela é violação incompleta da mesma norma de que o crime consumado representa violação plena. Por via de consequência, sendo a tentativa tipo tributário de algo reitor, não há crime de tentativa, mas tentativa de crime. O artigo 14, inciso 2, é uma norma de extensão. É uma norma de extensão temporal. Por quê? Porque amplia o tipo penal para alcançar comportamentos praticados de forma incompleta. Abra o artigo 121. O 121 pune matar alguém. Graças ao artigo 14, inciso 2, nós estendemos o 121 para comportamentos praticados de forma incompleta, para abranger início da execução de um crime de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente. No 121 você não vai enxergar a tentativa, você vai precisar combinar com o artigo 14, inciso 2. Por isso que o artigo 14, inciso 2 é uma norma de extensão temporal. Amplia a proibição contida no tipo para permitir alcançar fatos humanos cometidos de forma incompleta. A tentativa tem 4 requisitos, 4 elementos: início da execução, não consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente, dolo de consumação e resultado possível. São os elementos de um crime tentado: início da execução, não consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente, dolo de consumação e resultado possível. Eu coloco esses elementos da tentativa no finalzinho da página 434. E aí, eu faço uma pergunta: como que se dá a punição do crime tentado? Eu faço essa pergunta aqui, ó. Como que se dá a punição do crime tentado? O artigo 14, parágrafo único, anuncia que, em regra, a tentativa é punida com a mesma pena da consumação reduzida de 1 a 2/3. Quanto mais próximo da consumação, menor a redução. Quanto mais distante da consumação, maior a redução.
Então, em regra, a tentativa é punida com a mesma pena da consumação, mas reduzida de 1 a 2/3. Rogério, e por que, em regra, a tentativa é punida com pena menor que a consumação? Imaginem só o crime consumado. Vocês vão ter que fazer isso. Vocês vão ter que fazer. Depois eu quero que vocês me digam se entenderam isso. Rogério, eu entendi aquela hora que você pediu concentração máxima, eu entendi. Eu quero que vocês coloquem no post da promoção do livro que eu já vou colocar nas minhas redes sociais. Ó, atenção. Vamos pensar no crime consumado. O crime consumado, ele tem uma perna objetiva, que é uma perna subjetiva, que é do dolo, e uma perna objetiva, que é exatamente o caminho percorrido pelo crime. O crime consumado, ele é completo quanto à perna subjetiva, e o crime consumado é completo quanto à perna objetiva. Ele caminha ele percorre todas as fases. Então, o crime consumado tem duas pernas completas. A perna subjetiva, dolo, e a perna objetiva, as fases percorridas. Vamos para o crime tentado. O crime tentado tem duas pernas. A perna objetiva, que é o dolo, e o dolo do crime tentado é o mesmo dolo do crime consumado. A perna tem o mesmo comprimento, mas sob o aspecto objetivo, no crime tentado ele não consegue percorrer todas as fases, então a perna é menor. Pessoal, uma pessoa que tem uma perna maior que a outra acaba sendo uma pessoa manca. Então o tipo tentado é chamado de tipo manco. Por que o tipo tentado é chamado de tipo manco? Porque a perna subjetiva do dolo é maior do que a perna objetiva, as fases que ele efetivamente percorre. Tá? No crime consumado, as duas pernas são do mesmo tamanho, o dolo e as fases percorridas. No crime tentado, o dolo é completo, as fases percorridas não. O crime tentado é chamado de tipo manco. Então lá nos comentários vocês vão me dizer se já ouviram falar dessa expressão tipo manco e se vocês teriam condições de relacionar ao crime tentado. O artigo 14, parágrafo único, ele diz que excepcionalmente o crime tentado pode ter a mesma pena do crime consumado sem qualquer redução. Nós temos hipóteses. Você vai lá no 352 do Código Penal, ele pune evadir-se ou tentar evadir-se o preso. Na mesma pena, o legislador pune o evadir-se ou tentar evadir-se o preso. São crimes em que o legislador pune a consumação e a tentativa com a mesma pena sem qualquer redução. Sabe como é que chamam esses crimes? Em que o legislador pune a consumação e a tentativa com a mesma pena, sem qualquer redução? Crime de atentado ou empreendimento. Crime de atentado ou empreendimento. No livro, eu trato do crime de atentado ou empreendimento na página 436. Eu ponho entre parênteses, inclusive, o sinônimo, ó, crime de atentado ou de empreendimento. São crimes que o legislador pune a tentativa e a consumação com a mesma pena, sem direito à redução, no caso da tentativa. Pessoal, aí eu faço uma pergunta aqui no finalzinho, aqui no meio da página 436, essa pergunta. É mega thunder basta o ato? Essa pergunta caiu na magistratura federal da 3ª região. O examinador, ministro Francisco Rezec, ele perguntou o seguinte para os candidatos. Eu quero um exemplo de um crime que só é punido na forma tentada. A consumação é fato atípico. Eu vou até ativar os comentários aqui, ó, para ver se não pode colar, hein? Não pode colar, tem que tentar responder. Eu quero um crime punido somente na forma tentada, já que a consumação é fato atípico. Eu quero um crime punido somente na forma tentada, já que a forma consumada é um fato atípico. Não quero ninguém colando, eu quero que alguém responda. Aí, ó, Dimas já respondeu. Dimas mandou bem. O Dimas mandou bem. Olha só, vou até desativar aqui, ó.
Vou até desativar os comentários. Pronto, já acertaram. Dimas já acertou. Na Lei de Segurança Nacional, artigos, eu vou dar aqui 2 exemplos, ó, artigos 11 e 17, nós temos exemplos de crimes punidos somente na forma atentada. A consumação é fato atípico. Artigos 11 e 17 da Lei de Segurança Nacional. O artigo 11 pune tentar desmembrar parte do território nacional para constituir país independente. Eu só pulo a tentativa. Artigo 17. Tentar mudar com emprego de violência ou grave ameaça a ordem, o regime vigente ou o Estado de Direito. Eu só pulo a tentativa. São crimes em que o legislador só pune a tentativa, a consumação, fato é atípico. Eu explico isso no meu livro, página 436. E depois eu venho com várias classificações doutrinárias da tentativa, mas eu quero aqui, preocupado com aqueles que têm as edições anteriores, eu quero rapidamente falar dos crimes que não admitem a tentativa. São várias as infrações penais que não admitem a tentativa. Culpa própria não admite tentativa, crime pré-doloso não admite a tentativa em relação ao resultado culposo, crimes que não admitem fracionamento da execução, são os crimes unissubsistentes, também não admitem tentativa, crimes habituais prevalece que não admitem tentativa, e aí eu falo o seguinte, ó, os crimes condicionados à implementação de um resultado. Crimes que estão condicionados à implementação de um resultado não admitem a tentativa. E o exemplo que você vai encontrar nas edições anteriores é o 122, induzimento, instigação, auxílio ao suicídio. Esse exemplo não tem mais cabimento. Por quê, Rogério? Porque o 122, com a Lei 13.968, do dia 27 de dezembro de 2019, o 122, participação em suicídio, deixou de ser um crime condicionado à implementação de um resultado. O 122 caput pune a participação em suicídio independentemente de qualquer resultado com a vítima induzida, instigada ou auxiliada ao suicídio. Então, nas edições anteriores, que não estão, obviamente, atualizadas com a Lei 13.968, nas edições anteriores eu dava como exemplo o 122. Esse exemplo não tem mais. Aliás, ficamos praticamente sem exemplo. Corrijam isso. Não é nem corrijam, está correto no seu livro. Aqui não tinha essa lei, então atualizem esse parágrafo, por favor. Dando sequência, depois eu tenho que trabalhar desistência voluntária, arrependimento eficaz, arrependimento posterior e crime impossível. Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar aqui e na segunda-feira que vem, ao invés de eu trabalhar com vocês concurso de pessoas, eu vou deixar para outra o concurso de pessoas. Na próxima segunda-feira eu vou continuar o capítulo 6, vou colocar o seguinte, capítulo 6, segunda parte. Aí eu vou trabalhar só os artigos 15, 16 e 17, tá bom? Eu vou ativar aqui os comentários para saber se tem problema, vamos fazer essa divisão. Então, segunda-feira que vem, vocês fiquem atentos que nós vamos falar dos artigos 15, 16 e 17. Eu vou avisar a editora que segunda-feira que vem eu não vou entrar em concurso de pessoas. Na segunda-feira que vem, eu vou terminar o capítulo 6. Vou falar de desistência voluntária, arrependimento eficaz, arrependimento posterior e crime impossível. Tá ok? Combinado? Joia? Todos entenderam? Pessoal, agora fique atento, que eu vou colocar daqui a pouquinho nas minhas redes sociais o cupom de desconto para quem eventualmente quer o Manual Penal Geral edição 2020, tá? Vai ter um desconto, aguardem, eu vou colocar o código aí. E nesse post eu gostaria de saber de vocês se vocês entenderam tudo, etc, tal, se ficou fácil. Eu gostaria que vocês me dessem esse feedback nesse post, tá bom?
Deixa eu ver aqui a galera. A galera parece que entendeu, né? Parece que entendeu. Joia, eu tô quase sem bateria. Alguém aqui quer bater um papo para saber se entendeu? Alguém quer bater um papo para ver se entendeu direitinho? Ó, quem quiser falar, eu topo, eu vou chamar. Vamos ver se alguém tem. Eu só tô acostumado a levar toco nisso aqui, ó. Deixa eu ver se alguém topa. Ninguém, todo mundo aqui disfarçando. Todo mundo disfarçando. Vamos ver se alguém topa aqui, ó. Vamos ver. Opa, já tem gente aqui, ó. Já tem gente aqui, vamos ver. Vamos ver se eu consigo. Ah, hoje tem mais gente animada, ó, que interessante. Hoje tem mais. Oh! Como está? Que honra! Está assistindo desde o início ou entrou no meio? Eu perdi acho que 5 minutos só iniciais. Legal, vai ficar salva. Depois eu coloco no meu canal do YouTube. Você está acompanhando desde o início? Desde as primeiras lives? Não. Eu acompanhei algumas. Eu não Então, sou concurseira, eu sou mentira! estudante de Direito. Mas você é estudante de Direito? Sim, Tá em que ano? eu tô no 5º período. Quinto período. Já sabe o que você quer fazer, não? Não, mas eu gosto de penal. Então já é um bom Gosto começo. bastante. Já é um bom começo. E você estuda onde? Eu estudo na PUC, Minas. PUC Minas? BH? É, Olha que legal, que joia. Quem que é o seu professor de penal lá? então eu tô fazendo penal 4 e 5. Meu professor de penal é o Vinícius, Ó, penal 5. o pessoal te chama de corajosa. Não, eu tenho penal 4. Eu vou te dever o nome da professora porque eu esqueci. Eu só tive uma aula com ela. Legal, legal. Deve ser uma boa professora. Agora. Show. E o penal 5 é com o Vinícius? Ele é ótimo. Legal, legal, joia. E que parte que você está de penal na faculdade? Intercrimes. Mentira! O Vinícius está revendo o primeiro período para começar a parte de penal 5. Aí ele está falando da classificação dos crimes e hoje ele falou de intercrimes. Então, ó, você vai ter que perguntar para ele. Mas, ó, não fala que fui eu. Você vai falar para ele o seguinte, vai falar, o Vinícius, qual crime só é punido na tentativa? Ele falou isso, sala de aula? Ele falou hoje dos crimes plurissubsistentes. Legal, legal. Crime plurissubsistentes são crimes que admitem fracionamento da execução. São os crimes absolutamente condizentes com a tentativa, diferente dos crimes unissubsistentes. Esses não admitem tentativa. Mas eu vou te dar um exemplo. Sabia que tem... Vou te dar aqui uma dica, hein? Vou te dar uma dica. Tem um crime unissubsistente de mera conduta. Na verdade, não é unissubsistente. Um crime de mera conduta que costuma ser unissubsistente admite tentativa. Sabe qual é? Violação de domicílio. Violação na modalidade tentar entrar. Então, o crime de mera conduta costuma ser unissubsistente, não admite tentativa. Mas tem um crime de mera conduta que esse admite tentativa. É um caso excepcional. Guarda isso, hein? Violação de domicílio na modalidade tentar entrar. Olha que interessante. Joia. E você não tem esse livro aqui? Tenho. Mentira. Tenho esse e tenho esse. Putz, aí ficou fácil. Tô esperando seu cupom para comprar o especial, que agora eu comecei penal 4 e penal 5. Então nós vamos fazer o seguinte, você vai me mandar, tem que ser no direct. Você me manda o teu nome, o teu CPF e o teu endereço que eu te encaminho o penal especial. Ah! Fechado? Tá, fechado. Tá, então ó, você tem que mandar. Semana passada eu fiz uma live, compartilhei com um colega aqui e ele não me mandou o direct dele. Você acredita nisso? Levei um topo. Então você manda para o meu direct, você manda nome, CPF, eu preciso do CPF, endereço, aí você não vai precisar comprar o penal especial, você ganha. Ai, que lindo, obrigada. Tá bom?
E olha, uma ótima semana para você, uma ótima, Para obrigado. você também. Parabéns pela coragem de entrar aqui. Todo mundo dizendo que você foi corajoso. Nossa, que honra falar com você. Muito legal e tamo junto, tá bom? Tá, joia. Beijo. Abraço, galera. Tchau, tchau. Tchau.